Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje a gente vai falar sobre distribuição eletrônica. Mas eu não vou falar da distribuição eletrônica que você provavelmente aprendeu na escola, que é a distribuição do Linus Pauling na diagonal. Isso vários professores ensinam. E aí você tem que o quê? Decorar. E na hora de fazer a diagonal, às vezes pode dar uma atrapalhada. Hoje eu vou ensinar pra você como você vê a mesma distribuição do Linus Pauling, só que na tabela periódica. Muito mais fácil, sem precisar decorar. E aí você vai conseguir fazer a distribuição de qualquer elemento. Então, vamos pra aula. Desenhei aqui um esquema da tabela periódica, tá? E a gente vai começar a trabalhar em cima dela. Por favor, não repare nas linhas tortas, tá? A tia aqui não é professora de arte. Antes da gente começar, vamos lembrar primeiro os subníveis que temos na distribuição eletrônica. A gente tem subnível S, P, D e F. Quantos elétrons tem em cada subnível também é muito importante. Mas se você esquecer, calma que a tabela vai te dizer, tá? No S a gente tem 2 elétrons, no P a gente tem 6, no D a gente tem 10 e no F a gente tem 14. Como que a gente vai ver isso na tabela periódica? Eu vou te dizer primeiro onde está cada subnível na tabela. E aí você vai entender por que desses números também. A gente vai fazer uma divisão aqui entre os metais alcalinos e alcalinos terrosos, os metais de transição com a galera dos ametais e aqui os de transição interna, tá? Lembrando que esse cara daqui, esses dois colunas estão aqui mais ou menos na tabela, certo? Essa parte daqui é do subnível S. Essa parte daqui é do subnível P. Essa é do D e essa é do F, tá? Repara o seguinte, o subnível S ele só pode ter 2 elétrons. E aqui eu tenho o quê? 2 famílias, 2 colunas. Subnível P só pode ter 6 elétrons. E aí quando você vai ver aqui a conta, 1, 2, 3... 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como se eu tivesse dividido certo. Eu também vou ter 6 colunas. Na D eu vou ter 10 e na F eu vou ter 14. Sim, meus amores, a tabela tá te dizendo pra você a quantidade certinha. Isso é incrível, tá? Alguém pode ficar na dúvida que quando a gente olha pra F, você pode contar 15 e não 14. Por quê? Tanto os lantanídeos quanto os actinídeos, na verdade, eles estão aqui, ó, no subnível D. Mas a gente bota ele lá para baixo, para dizer assim, olha, a partir daqui eu tenho toda essa galera antes dessa outra família daqui, tá? Então eles são repetidos. Então o lantanídeo e o actinídeo não são do subnível F, eles são do subnível D, tá bom? Não esquece isso. Como que a gente faz essa distribuição? Lembrando o seguinte, eu vou ter aqui em cima o hidrogênio, né? E aqui eu tenho o hélio. O hélio, gente, ele é uma exceção dessa distribuição. Em toda regra tem uma exceção. Então, quando a gente faz a distribuição do hélio, ele é uma coisa diferente. Por quê? O hélio tem 2 elétrons, né? Então seria um S1, um S2, ou simplesmente um S2. E ele tá justamente aqui com a galera do P. Então, ele é o único diferente. Ele é o único que não obedece essa regra, tá? O resto não vai ter problema nenhum. Vamos fazer a distribuição da seguinte pessoa, do oxigênio. O oxigênio vai estar aqui, né? Do lado do flúor. Vamos fazer o seguinte. O oxigênio, ele tem 8 elétrons. Repara o seguinte. Eu vou ter o hidrogênio, como eu só tenho 1 e tá na coluna do S, um S1 e aqui um S2, tá? Quando eu venho pra cá, no lítio, eu já estou na segunda camada. Então, o lítio é 2S1. O berílio é 2S2. Não tenho ninguém aqui do lado. Então, eu não tenho subnível D, tá? Você vai ler igual um livro, a tabela periódica. Quando eu chegar aqui, que vai ser o boro, 2P1, 2P2, 2P3, 2P4. Então, você pode escrever que o oxigênio, deixa eu apagar aqui esses 8, o oxigênio de número atômico 8, ele vai ser 1S2, 2S2, 2P4.
1, 2, 3, 4. É onde ele parou. Captaram? Você não precisa escrever 1S1, 1S2. Se aquele subnível for completo, você já lê a carreira direto, tá? Vamos fazer um outro. Vamos fazer o cloro. O cloro está aqui embaixo do flúor. Mesma coisa. Hidrogênio com hélio, 1S2. Pulei. 2S2. Eu vou completar essa carreira toda. Então, não deixa eu fazer 2P1, 2P2, 2P3, 2P... Posso fazer 2P6. Desci aqui pro sódio. 3S1, 3S2. Então, a gente vai ler tudo. 3S2. Aqui não tem ninguém. Continuo. 3P5. Porque ele tá na quinta coluna. Então, olha só olhando a tabela, sem a gente fazer a diagonal, eu já faço que o cloro, com o número atômico 17, vai ser 1S2, 2S2, 2P6, linha de baixo, 3S2, 3P5. Olha que maravilhoso. Até aqui, se você reparar, cada nível está obedecendo a sua camada. Então, a gente coloca esse N aqui no S e no P, porque é a camada que ele tá. Então, se eu tô na terceira linha, eu tô na terceira camada. Quando a gente vai fazer, por exemplo, o ferro, que já tá aqui, e aí a gente vai fazer a mesma distribuição, tudo direitinho, quando a gente entrar no subnível D, a gente vai precisar voltar uma casa. Então, aqui no K, onde eu tenho o K e o cálcio, né, o potássio e o cálcio, já tô na quarta camada. Então, seria 4S2. Quando eu venho para cá, eu vou ter que voltar. Então, vai ser 3D. O ferro tá no 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai até o 3D6. Tá? Então, a gente precisa sempre voltar uma camada quando a gente entrar no subnível D. Isso vai obedecer à questão da diagonal. Se você reparar, quando você vai fazer o diagonal, às vezes aparece um subnível, uma camada anterior ao que a gente já estava. No F, a mesma coisa, só que aqui a gente vai voltar o quê? 2 camadas, tá? Então aqui, nos lantanídeos, que eu vou ter CS e bário, que já vão ser 6S2, quando eu entrar aqui, eu já vou pro 4F, tá bem? Vamos fazer um de teste, só para ver se vocês realmente pegaram? Vamos fazer a distribuição do bromo. O bromo tem número atômico 35 e o bromo tá aqui, ó. Vamos lá. 1S2, vou ler igual um livro, tá, gente? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, continuei, não tem ninguém aqui, 3P6. Quarta camada, 4S2, opa, vai começar o D, então eu vou pro 3D, 10. Por quê? Porque eu preenchi todo mundo, ainda não cheguei no boro, então eu vou passar por todo mundo. Quando eu chego aqui, eu volto pro 4. Então vai ser 4P, só que aí eu já vou chegar no boro, 4P5. Se você quiser conferir, soma todos os numerozinhos aqui em cima, para ver se vai dar o quê? O número atômico de 35. Espero que tenha ficado mais fácil. Isso é uma outra visão, um outro jeito de fazer a distribuição eletrônica que eu acho bem mais tranquilo. Quem faz prova específica da UERJ, por exemplo, tem a tabela lá embaixo e aí tem isso disponível. Não precisa decorar a ordem bonitinho, qual camada que vai até a UF, qual camada que não vai. Então você vai simplesmente ler a tabela periódica como se fosse um livro. Qualquer dúvida, se ficou alguma dúvida, comenta aqui, manda a sua questão relacionada a isso ou outra questão que você quer que eu resolva, que eu vou gravar um vídeo completão pra você, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.